Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César e a gente está aqui hoje para comentar, como você já sabe, a revista Editora Betel Dominical para adolescentes. Isso, nós estamos na lição de número 7. Lição 7, Absalão, o príncipe sem reino. A base bíblica é 2 Samuel 15 a 18 e quem produziu esse slide aqui foi o nosso irmão Evandro, o trabalhador Evandro, da Igreja Assembleia de Deus de Rua do Registro, a nossa igreja, minha congregação, do ministério aqui de Bangu, pastor presidente, pastor Sóstenes Silva. Esse slide foi produzido pelo nosso irmão, nós agradecemos a ele que produziu e dizemos para você que você pode baixar também esse slide aqui na descrição do vídeo, gratuitamente, ok? E aí você pode usar na sua aula, você pode projetar se tiver computador, você pode também usar aí como se fosse também o seu plano de aula se você imprimir, tá bom? Não se esqueça então, ó, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e dá o glória. Além disso, faça com a gente o nosso curso de professores aí comigo mesmo, aqui no Centro de Capacitação de Obreiros e Líderes, curso de formação de professores de Escola Bíblica Dominical, nível 1. O link também está aqui na descrição, são aulas online com certificado no final, tá bom? Tenho certeza que vai te ajudar muitíssimo na sua caminhada da fé e também na preparação aí da sua vida profissional e educacional, na igreja, nas escolas bíblicas dominical e até na vida secular. Bom, vamos à lição de número 7, a lição de hoje, cujo versículo-chave está em Provérbios 17, 25. O filho insensato é tristeza para o seu pai. Lembrando aqui, o nosso texto está aqui em, rapidinho, 2 Samuel 15 ao 18, que é o texto que fala sobre a morte de Absalão, o filho de Davi. Por isso que nós estamos recuperando aqui Provérbios 17, 25, que fala sobre o filho insensato. O filho insensato que é insensato aqui, né? Também é tolo, né? Tolo, desobediente, né? Aquele que não escuta os seus pais, aquele que é contrário aos seus pais, é tristeza. Então, quando o filho age assim, ele traz tristeza para os pais. O objetivo dessa lição é saber que a rebeldia não gera frutos e desagrada a Deus. Então a rebeldia é um problema sério e nada mais propício, né, para falar com os adolescentes do que falar justamente sobre rebeldia. Tendo em vista que a adolescência é um momento tão difícil em que os adolescentes estão procurando o caminho, estão muito ainda tentando verificar, escolher os seus caminhos, estão passando por um momento de transição, de mudança de hormônios, mudança de voz, crescimento de pelo, tudo isso traz muita confusão, um mundo também muito difícil, conturbado, e geralmente dos 15 aos 17 é um período muito complicado, onde o adolescente manifesta geralmente rebeldias, e esse é o momento propício para o professor conversar na sala de aula, por isso que esse tema de hoje é muito importante. Bom, então na atividade de grupo vai falar sobre violência doméstica. E aí fala sobre a violência doméstica e a ideia é que você recorte algumas matérias de jornal, leve para a sala, coloque no quadro e depois você pode montar um cartaz e conversar com eles nas notícias, promovendo um debate sobre isso, né? E aí você pergunta quais são os possíveis motivos que levam à violência doméstica, que tipos de violências domésticas podem ocorrer entre os membros da família e quais são as suas consequências. Geralmente é o marido que bate na esposa, enfim, né, que é a violência doméstica, ou então as crianças também sofrem nessa situação com a violência dos pais. E aí você explica para eles como agir, né, que isso acontecer nos lares. Tendo em vista que no meio cristão isso também pode acontecer, né? Isso também pode acontecer. Eu trouxe algumas matérias aqui, né? A mulher denuncia a violência doméstica do ex-companheiro na Bahia. Ela diz que tem medo de morrer. Correio Brasiliense diz, um dia atrás, né, Agosto Lilás, campanha visa o combate à violência doméstica. Então nós estamos justamente nesse mês, né, de campanha contra a violência doméstica, homens que infelizmente fazem isso. E também tem uma matéria sobre as igrejas, porque muitas das vezes a violência doméstica acontece dentro das igrejas. Portanto, não é difícil que você tenha algum adolescente, algum caso de adolescente que passa por esse problema e o professor pode ajudar. Eu trouxe aqui o link de uma matéria sobre isso, né, sobre essa violência doméstica dentro das igrejas, tá ok? Você clica aqui e já abre diretamente o site para você se informar sobre isso e te ajudar a lidar com isso também, tá bom? A ideia é sempre você mostrar que isso não deve acontecer, não pode acontecer, principalmente no meio cristão, e que uma vez acontecendo traz prejuízo para a formação das crianças, desequilíbrio emocional e pode gerar traumas e coisas ainda pior. Bom, na aula então de hoje, a gente está vendo aqui o tema de Absalão, né, que o filho de Davi, que cometeu vários pecados, que trouxe sérias consequências para ele
Inclusive, ele se revoltou contra Absalão, contra o seu pai Davi. Inclusive, é importante a gente chamar aqui a atenção, né, que Absalão ele não só lidou com essa questão da rebeldia, como ele também cometeu um próprio incesto. Então você precisa aí ver como essa história. Está em 2 Samuel 13, 21, a 2 Samuel, capítulo 13, capítulo 12, fala sobre essa história, que Absalão ele acabou tendo relacionamento sexual com a sua irmã Tamar, né? E isso, né, porque ele violentou a Tamar, sua irmã. E o rei ficou muito aborrecido, mas não tomou providências contra Amon, né? E Amon deveria ter sido punido, né? Na verdade, o Davi não fez nada nesse sentido, deixou que isso corresse solto, e isso gerou a revolta em Absalão. Absalão, então, revoltado com essa situação, pela inação do pai, né, e por conta de Amon ter cometido esse incesto com Tamar, ele se revoltou e aguardou por 2 anos, né, que o pai fizesse alguma coisa, mas ele não fez nada. E aí ele bolou um plano e matou o seu próprio irmão, matou Amon. Olha só quanta desgraça aconteceu na família de Davi. Isso também é fruto do que Deus havia falado para Davi, por causa do pecado dele, de que a espada não se apartaria do seu reino. Então Deus perdoa o pecado, né? Mas as consequências permanecem, como a gente já estudou aqui. Então as consequências de Davi, o pecado de Davi lá atrás foi o reino todo, né, se dissipar. Depois do filho de Davi com Betseba, que foi Salomão, ainda tinha outros filhos, né, como o caso de Amon, Absalão, Itamar, com outras mulheres, e acabou que Amon cometeu incesto com Tamar, Absalão matou Amon, né? E depois Absalão tentou tomar o reino, usurpar o reino do próprio Salomão, que seria aquele que seria o sucessor natural de Davi. Davi então sentiu raiva de Absalão, mas também não procurou para repreendê-lo pelo seu ato. Ou seja, Davi, como pai aqui, né, é um pai ausente, um pai extremamente permissivo, né, que não teve coragem de chamar a atenção. E muitas das vezes nós pensamos que quando nós somos chamados a atenção, que isso é um ato de ódio, de ira, mas na verdade, correção é um ato de amor, né? Amar é corrigir. Então, muitas vezes os pais acham que não vão corrigir, porque tem medo do filho não gostar, do filho não querer, mas aí ele acaba perdendo seus filhos, porque quem ama corrige. Deus nos corrige e nós, como pais, temos que corrigir nossos filhos. A vingança já havia tomado conta de Absalão até morrer. Ele tentou destruir o seu pai. Então é importante você frisar isso para eles não se sentirem, no caso, você está trabalhando com adolescente, né? Muitas das vezes tem um pai ausente, você pode identificar isso, procurar conversar com eles e aí tentar ajudá-los, né, numa conversa com seus pais, nunca intrometer nos assuntos de família, mas tentar conversar com eles e talvez eles possam passar por esse mesmo problema de um pai ausente, de um pai que não se importa, de um pai que não corrige e por conta disso eles são os próprios rebeldes. Mas mostre para eles que os pais vão dar conta a Deus, mas eles também vão pagar um alto preço, como aconteceu com Absalão. Davi errou, mas Absalão acabou morrendo, né? Porque a Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa é justamente honrar a pai e mãe, independente dele estar certo ou errado. Por isso que essa aula hoje é tão importante, né? E aí, número 1, a revolta de Absalão. Então, como eu já expliquei para vocês, essa questão de Davi não ter tomado uma posição em relação a Amon e Tamar, né, deixou que Absalão ficasse muito irritado. E aí ele passou a ficar à porta da cidade, onde falava para todos os que iam procurar o rei que suas causas dificilmente seriam resolvidas por Davi. Afinal, Davi não ligava para nada, segundo o que Absalão dizia, não ligava para a própria família, quanto mais para o reino. Porém, se ele fosse o rei de Israel, tudo seria diferente. Então ele começou a fazer um levante, uma rebelião, né? Sem que Davi soubesse, Absalão conquistou a simpatia do povo, fez algumas alianças e organizou seu próprio exército. Por fim, ele rebelou oficialmente e auto se proclamou rei da cidade de Hebrom. Hebrom é justamente a cidade onde Davi começou o seu reinado, né? Por isso que foi simbólico, foi uma afronta realmente. O seu plano, entretanto, não foi bem sucedido e Absalão acabou sendo morto por Joabe, um fiel escudeiro do rei, quando ficou preso pela cabeça em um galho de árvore. Seguindo no tópico 2, você vai falar sobre o momento, né,
entre o céu e a terra é justamente o momento em que Davi se lamenta pela morte de Absalão. Em 2 Samuel 18:33, ele vai dizer: então o rei subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que por ti, Absalão, meu filho. Ele tinha que ter falado isso antes, né? Ele ficou 2 anos, Absalão, esperando que Davi falasse com ele, e ele não falou. Depois de morto, não adianta mais, né? Ele se lamentou amargamente, mas já era tarde, 2 Samuel 18:33. Isso mostra para a gente também que até mesmo grandes homens de Deus podem cometer erros. Há filhos que são motivos de tristeza dos pais, principalmente quando assumem comportamento rebelde e insubmisso. Mas o pai continua amando seu filho. Quer dizer, o fato de Davi ter feito isso não quer dizer que Davi não amava. O problema é que ele amava talvez de uma forma errada. E essa forma errada acabou culminando com a morte do próprio filho. Muitos chegaram até se afastar da presença de Deus, trilhando caminhos que desagradam a Deus e colocam sua vida em risco. Diferente de Absalão, que trouxe tristeza e amargura ao seu pai, o cristão deve honrar seu pai e sua mãe. Efésios 6:2, como eu disse anteriormente. Já no tópico 3, filho de rei, mas fora do reino. Absalão tinha tudo para dar certo. Aqui você vai destacar como que Absalão tinha tudo para dar certo, mas deu errado, né? O fato dele ser filho de rei, ele não quer dizer que ele reinou em seu lugar, porque ele tinha certas características negativas, né? Ele tinha rancor, ele era rancoroso, ele era perverso e mau, matou seu próprio irmão, ele era vingativo, ele era mentiroso, ambicioso, queria o trono do pai, usurpador, tomou o trono do pai, promíscuo, porque ele teve relacionamento com as próprias mulheres do seu pai. Ao contrário de Absalão, Jesus não tentava seduzir ninguém por sua beleza. Jesus era humilde, submisso e obediente a pai e mãe, né? Filipenses 2:8. Por isso, Jesus é perfeito para todo filho de Deus. Ele é o nosso exemplo de filho aí que foi fiel até a morte de cruz. Conclusão: Davi não conseguiu ser o melhor pai que poderia ser, e Absalão não foi o melhor filho que deveria ser. Infelizmente, em vez de apresentar suas angústias familiares ao Senhor, Absalão optou pelo caminho da rebeldia e da insubmissão. Como fruto dessa escolha, ele encontrou a morte precoce. Muito bem, gente, terminando nossa lição, espero que você tenha gostado. Deixe aí seu like, se inscreva, comente, é muito importante. Siga-nos no Instagram, tem lá sempre comentários e dicas novas. Se você quiser minhas mensagens e pregações, é lá no Super Top do Pastor Júlio César, lá no Telegram, tá bom? E não deixe de fazer o curso aí pela Hotmart, o link está aqui embaixo. Até a próxima. Paz.